Olá a todos, meu nome é Stephanie, eu sou nutricionista, moro em Ribeirão Preto, trabalho aqui na cidade, hoje trabalho no hospital materno infantil de Ribeirão e também atendo algumas crianças em home care, né, que é um atendimento domiciliar. E nesse atendimento home care eu tenho várias crianças que têm algumas síndromes, em especial uma que tem a síndrome de Edwards, né, da trissomia do 18, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão da nutrição que vai levar uma qualidade de vida melhor para essas crianças. Bom, então a gente tem que lembrar que desde o nascimento é um desafio essa parte da nutrição, principalmente em relação ao ganho de peso, ao desenvolvimento. Normalmente essas crianças às vezes nascem com baixo peso e a gente tem que trabalhar para estar recuperando, ganhando peso, e com isso automaticamente ajuda no crescimento, que muitas crianças também têm um pouco de retardo de crescimento. Então, desde bebê a gente vê que essas crianças com a síndrome apresentam um pouco de distúrbios de deglutição, que são comuns, e isso normalmente acaba sendo feito o uso de sonda, né? Então, a gente tem uso, quando o bebezinho dá sondas nasogástricas, né? Que é uma sondinha que a gente coloca no nariz, normalmente vai até o estômago do bebê, e depois a gente evolui para o uso da gastrostomia. Então eu vou falar desde o momento que o bebê nasce até uma criança um pouco maior, porque eu acho que a gente tem várias faixas etárias de mães que acompanham aqui, eu acho interessante a gente estar sabendo um pouquinho de todas. Então a criança nasceu, teve que, por conta desses distúrbios de deglutição, como eu falei, tá fazendo uso de sonda até para evitar problemas aspirativos, e também a sonda auxilia no ganho de peso, então é passado a sonda. Então assim que nasceu, qual é o melhor alimento, né, leite para ser oferecido, fórmula para ser oferecido para essa criança? É o leite materno. Então, mesmo que a criança tá com sonda, é aconselhável a gente, primeiro momento, tá oferecendo leite materno para as mães que tenham o leite. Então, Stephanie, eu tô conseguindo ordenhar o leite, tem como passar esse leite por sonda? Tem como passar por sonda, isso a gente faz na maioria dos hospitais e até na residência pode ser feito também. Então, a mãe ordenha, com todas as técnicas de ordenha, de higienização, e a gente consegue estar passando esse leite por sonda. O leite materno a gente sabe que é o mais importante para a criança, ajuda na proteção da maioria das doenças, tá na parte principalmente forte da imunidade, auxilia o sistema gastrointestinal do bebê, que é muito imaturo nessa faixa etária, então é necessário, no primeiro momento nasceu, ficar com leite materno. E com isso o médico vai evoluindo esse volume de leite sendo oferecido para o bebê. A Stephanie não tem como oferecer o leite materno, a mãe não tem leite, enfim, vários outros fatores que não teve como estar oferecendo o leite materno. O que a gente usa? As fórmulas lácteas. Então hoje no mercado tem várias fórmulas, tem fórmulas para as crianças que têm refluxo, que muitas apresentam, fórmulas sem lactose, que tem muitas crianças que têm intolerância à lactose, fórmulas hipoalergênicas para crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Então, de acordo com o que a criança tiver, o médico vai estar selecionando a melhor fórmula. Então, início ou o leite materno ou a fórmula. E aí o médico vai evoluindo a quantidade para essas fórmulas. Na preparação tem, lógico, uma dosagem certa de acordo com o fabricante, então o médico mesmo orienta quanto é para fazer dessa fórmula em casa. Quando a criança completar 6 meses, a gente vai começar a introduzir a parte do suco, né? Como uma introdução de uma alimentação por boca. Lógico, eu tô focando mais nessa parte de sonda e gastrostomia ou mesmo a sonda, porque a maioria das crianças apresenta, mas uma criança que consegue fazer a deglutição por boca, a gente faz os mesmos processos via oral. Então, a gente completou 6 meses, nós vamos começar a oferecer a parte das frutas, que no caso, por sonda, a gente vai oferecer em forma de suco. A gente inicia aos poucos uma fruta diferente da outra, então é interessante, vamos começar hoje
com um suco, por exemplo, de laranja, né? Então vamos dar laranja, então vamos começar com um suco de mamão. E então a gente dá a laranja 3, 4 dias, para aí a gente substituir por outra fruta e a criança a gente introduzindo vários tipos de frutas gradativamente para essa criança. É interessante, lógico, normalmente as crianças acabam apresentando um pouco mais de constipação intestinal, então a gente dá as frutas mais laxativas que soltam o intestino da criança, mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais disso. Ou então a gente dá frutas que prendem um pouco mais. E quando a criança está um pouco maior, que a gente acabou introduzindo todas as frutas, a gente até pode estar fazendo um suco combinando 2 ou mais frutas, tá? Então, 6 meses a gente introduz uma vez ao dia o suco de fruta e conforme vai evoluindo a gente tem que entrar com a parte da papa salgado, né? Que seria oferecido por boca, mas a gente vai estar oferecendo via sonda. Então, tem uma quantidade correta para estar preparando essa papa. A gente primeiro inicia com os legumes, depois a gente vai colocando a carne, as leguminosas e para estar preparando tem que bater no liquidificador, muitas vezes a gente tem que acabar peneirando para estar colocando para passar via sonda para a criança. Tem alguns casos, eu tô falando bastante dessa parte da papa preparada, tem alguns casos que a gente entra com a dieta industrializada. Então tem 2 tipos, né? A gente pode estar utilizando a dieta industrializada ou a gente pode estar usando a dieta caseira, que é essa que a gente prepara em casa com os alimentos naturais que a gente tem em casa, ou a gente também pode fazer uma combinação das duas, tá? Vou falar das 2 formas, vou explicar um pouquinho para vocês como que a gente pode fazer das 2 formas. Então, com 6 meses, começamos com o suquinho, né? O leite a gente permanece, uma vez o suco a gente aumenta, tira um horário de leite e começamos a introduzir a papa salgada. Aí a gente muitas vezes vai evoluindo uma vez ao dia, depois a gente começa com essa papa salgada 2 vezes ao dia. Então a criança ficaria com uma fórmula láctea 3 vezes ao dia, a papa 2 vezes ao dia e o suco de fruta 1 vez ao dia. Conforme essa criança vai crescendo, a gente vai precisando oferecer cada vez mais caloria para ela, né? Então, muitas vezes, só com os alimentos naturais e a fórmula, a gente não consegue atingir o aporte calórico. Então, a gente precisa estar entrando com a dieta industrializada para estar dando um aporte calórico proteico maior para essa criança e, com isso, ela ganhar peso. Tem algumas nutricionistas e médicos que optam por somente oferecer a dieta industrializada, tá? Só com a dieta industrializada a gente consegue oferecer toda a parte de vitaminas, minerais, ela é completa. Mas eu vejo no dia a dia que as crianças que a gente oferece a dieta caseira, natural em casa, a mãe com todos os cuidados de higiene para preparar essa dieta, tem mais fibras, tem mais vitaminas, as crianças muitas vezes se adaptam muito bem à dieta caseira. Por exemplo, a minha paciente que eu trabalho, que tem a trissomia do 18, como que a gente faz? Ela utiliza a fórmula láctea que ela usa. A gente, para aumentar o aporte calórico, adicionou mucilon, na verdade a parte de mucilagem, não especificamente o mucilon, mas estamos usando mucilagem, um cereal sem 0 açúcar, porque criança nós vamos tentar o máximo fazer sem açúcar, então adicionamos no leite para oferecer um aporte calórico maior. Ela faz a papa salgada 2 vezes ao dia e nisso a gente adiciona junto também a dieta industrializada, que é usada como um suplemento para dar um aporte calórico maior. Utilizamos suco de fruta 1 vez ao dia, mas aí como já é uma criança maior, a gente associa, essa minha paciente tem 2 anos, então a gente associa 2 frutas, né, para estar também aumentando o aporte calórico. Então, também outras coisas que a gente usa, a questão do ovo, 1 a 2 vezes, 2 a 3 vezes na semana a gente utiliza ovo na dieta para aumentar o aporte calórico. Também oferecemos a parte do Yakult, que o Yakult tem probiótico que ajuda na saúde intestinal, na absorção de alguns nutrientes. É muito importante para a imunidade também, o probiótico ajuda. Além disso, para preparar a papa, especificamente dessa paciente, a gente usa como carne, então é importante sempre ter carne. Utilizamos músculo,
colocamos cabotiá, cenoura, espinafre, às vezes colocamos caldo de feijão. Então tudo isso, gente, tem que ter uma quantidade certinha de cada alimento para estar colocando. Não dá pra gente pegar e bater tudo. Então precisa de uma orientação de nutricionista. Stephanie, quanto que eu vou dar de leite, de fórmula láctea para essa criança? Em que horário? Quanto que eu vou dar de papa? Quantas medidas eu vou colocar da dieta? Então precisa da orientação de um profissional, até para a gente estar evoluindo o ganho de peso. As crianças normalmente com a síndrome, ela tem dificuldade na evolução da dieta, então tem distensão abdominal, tem às vezes vomita, né? Porque a gente não consegue evoluir, então vamos lá aumentar um volume muito grande. Não, então num volume pequeno a gente tem que tentar aumentar o aporte calórico, que é o que a gente faz, colocando cereais, a gente coloca na dieta azeite, a gente coloca o suplemento alimentar, a dieta industrializada, para estar auxiliando nessa dieta caseira, aumentar o aporte calórico. Tudo isso é muito importante para a gente fazer com que a criança ganhe peso sem a gente aumentar muito o volume. Uma coisa que eu observo também, as crianças desenvolvem muitas vezes intolerância à lactose. Então a gente tem que optar por leites que não tenham lactose, produtos sem lactose. A maioria das dietas industrializadas em si já não tem a lactose mesmo. Então, quanto a isso, não tem problema. Normalmente as crianças apresentam, quando consomem produtos com lactose, distensão abdominal, pode ter diarreia, alguma das crianças, outras vomitam, então cólica, a criança fica mais chorosa, então acontece tudo isso em relação à lactose também. E também toda a parte dessa digestão, que às vezes acaba sendo um pouco mais lenta, então por isso que a gente também não pode aumentar muito o volume de uma vez. Voltando para essa minha paciente, uma outra coisa que a gente faz para auxiliar, a gente oferece o ômega 3, que é prescrição até médica, que auxilia na saúde cerebral, auxilia também na parte imunológica, vitamina D, que é uma coisa que hoje todo mundo tem deficiência de vitamina D, a gente precisa fazer o exame para ver se realmente a criança tem deficiência ou não, e aí o médico entra com uma suplementação, mas essa minha paciente utiliza a vitamina D, que também ajuda um pouco na imunidade, ajuda na resistência à insulina, ajuda no fortalecimento dos ossos, então a vitamina D é importante. Além da suplementação, a gente também é interessante, às vezes, colocar a criança no sol uns 15 minutos, que a gente consegue ter uma absorção muito boa de vitamina D, então para quem não tem a deficiência, fazer essa manutenção no sol ajuda bastante. Quem já tem a deficiência tem que entrar com a parte da suplementação. Uma outra estratégia que a gente começou a utilizar recentemente é o uso do extrato aquoso de própolis, né? Porque tem o própolis com álcool e o sem álcool, então a gente está usando o aquoso. Por quê? Principalmente pensando nessa parte que nós estamos agora da imunidade, então para auxiliar um pouco na imunidade, o própolis, ele auxilia também bastante no sono, então a gente põe 2 gotinhas na água e a gente administra em 20 ml de água, administra por sonda também, sem problema nenhum, ela se adapta super bem. Então são essas estratégias que a gente tenta usar. Reforçando um pouco a questão da higiene, principalmente, né, os pacientes em geral, mas os pacientes que utilizam a sonda, a gente não pode esquecer, então usa dieta industrializada, chegou a lata, existe dieta industrializada tanto em pó como em líquido, então a gente fazer a correta higienização, então jogar álcool 70, não, vou fazer a dieta caseira, que eu tenho essa orientação de fazer, então vou pegar, chegou em casa, frutas, legumes, verduras, gente, agora a gente tem que redobrar os cuidados. Então, como que a gente faz a correta higienização de todos esses legumes, verduras e frutas, né? Então, chegou em casa, a gente tem que colocar numa solução colorada, pode ser aqueles higienizadores que vendem na maioria dos mercados, ou também a gente pode usar, a grande parte das águas sanitárias podem ser usadas para alimento, no rótulo vem escrito para uso em alimento, a gente coloca uma colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água, deixa de molho essas frutas, legumes e verduras assim que a gente chega do mercado e depois a gente guarda, deixa secar, né, deixa de molho, deu uns 15, 20 minutos, higieniza,
com água corrente, tem que jogar essa água fora, passar uma água corrente. Então a gente pode guardar em saquinhos de congelar ou em tupperware na geladeira antes de estar preparando a dieta da criança, né? Então todo o ambiente tem que ser muito higienizado, a parte do liquidificador que vocês vão bater, a peneira. Então isso tem que tomar muito cuidado nessa parte da higienização, tá? Fora a parte que eu falei das dietas em si, a gente não pode esquecer da hidratação. Lógico, a dieta oferecida para criança é sempre líquida, mas fora isso, a gente tem que passar as águas logo depois da dieta, em torno de 10, 20 ml, já para estar lavando a sonda. E além disso, tem também a água de hidratação. Eu particularmente, a gente mora em Ribeirão, que é uma cidade muito seca, então também tem um cálculo que a gente faz para saber o quanto de líquido a criança pode estar consumindo ao longo do dia. E aí a gente aumenta um pouco a quantidade de água para ajudar na hidratação, ajudar no funcionamento do intestino. Então, além da dieta, a gente também oferece água principalmente para as crianças maiores, né? Crianças menores de 1 ano, normalmente até 6 meses a gente fica só com a parte das fórmulas. Então, para cada peso, a gente calcula quanto que a criança pode estar consumindo de volume. E aí a gente vai evoluindo conforme a criança ganha de peso a dieta, a gente aumenta a caloria, a gente aumenta a proteína. Então, por isso que é importante ter uma orientação nutricional de um especialista para falar, não, quanto que eu vou dar para minha criança? E aí a gente vai evoluindo, tanto dieta, tanto a parte de caloria, tanto o volume e mesmo a hidratação, isso é importante também. As crianças, como eu falei, apresentam muita constipação intestinal, então a gente sempre optar por legumes e frutas mais laxativas, caprichar na parte da hidratação, né? Também não podemos dar um monte de água, tem uma quantidade adequada e um volume adequado para a gente dar para essas crianças, tá? E a questão do ganho de peso, que eu falei que começa desde o nascimento, isso vai ao longo da vida inteira. Toda vez que a gente avalia uma criança, principalmente com a síndrome, ela por ficar mais acamada algumas vezes, a gente tem que tomar cuidado com o ganho de peso depois que ela começa a ganhar excessivo também. Então ela não pode estar nem em baixo peso, nem com sobrepeso ou obesidade. Então por isso é importante todo mês, quando a gente faz a avaliação, colocar a criança na curva de crescimento, a gente consegue ver questão de peso, estatura e principalmente o IMC da criança, que é o índice de massa corpórea, que é uma relação que a gente faz entre o peso e a estatura da criança, para ver se a criança está eutrófica, quer dizer, se ela está com um peso adequado para ela. Muitas vezes as mães ficam na ânsia, né, de ver, Steph, mas eu quero ver as dobrinhas, mas normalmente essas dobrinhas, esse excesso de peso faz mal para a criança, né? Então ter um sobrepeso ou uma obesidade vai fazer com que a criança de vocês tenha problema respiratório, dificuldade motora e sem contar exames laboratoriais alterados. Eu tenho outras crianças com síndrome que às vezes têm colesterol, triglicérides, até a glicemia. Então por isso que a gente tem que manter um peso adequado. Às vezes olha e fala, nossa, mas ela tá magrinha. Não, ela não tá magrinha. Às vezes a hora que a gente coloca na curva o peso para a estatura dela tá adequado. Então essa ânsia que a gente tem em ganho de peso, a criança precisa engordar, automaticamente ela vai crescendo, mas a gente tem que tomar cuidado com o ganho de peso excessivo, né? Então ela precisa, sempre coloquem isso em mente, tá recebendo a quantidade de calorias, vitaminas, minerais, proteína, gorduras boas e carboidrato adequado para ela, com que isso faz com que ela ganhe automaticamente o peso, tá? E fica de uma forma saudável. E sempre com orientação do médico ou alguma nutricionista, tá fazendo a suplementação, tá sempre realizando o exame médico dessa parte de glicemia, colesterol, para a gente estar vendo como que tá a relação da alimentação com o nosso corpo, questão de anemia, né? Então será que a quantidade que nós estamos oferecendo de ferro para essa criança está sendo suficiente? Então os exames laboratoriais são sempre interessantes para a gente estar acompanhando essa parte também. Eu acredito que era isso que eu tinha para falar um pouco sobre tudo da alimentação em relação à síndrome da trissomia do 18, síndrome de Edwards. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Eu sei que existem vários tipos de formas, vários tipos de dietas que as pessoas fazem, mas o que vocês precisarem, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. É um prazer estar participando com vocês nessa causa. Me sinto lisonjeada pelo convite e à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado e até o próximo.